Olá pessoal, tudo bem? Primeiro eu gostaria de pedir desculpas pela imagem, pela qualidade da imagem, qualidade do áudio. Eu tive que dar um jeito aqui em casa. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre direito à vida. Eu acabei de defender meu TCC na FND sobre a descriminalização do aborto no Uruguai. Então eu falei bastante sobre direito à vida, que é uma questão bem presente dentro desse debate. Bom, para a gente falar sobre direito à vida, inicialmente a gente tem que pensar que ele é um direito fundamental. Mas será que ele seria o mais fundamental dos direitos fundamentais? Olha, boa parte da doutrina diz que sim. Para o ministro Alexandre de Moraes, o direito à vida é o direito mais fundamental porque ele é pressuposto, pré-condição para o exercício e a existência de todos os outros direitos. É verdade, sem o direito à vida não se consegue exercer outro direito. Mas será que isso coloca o direito à vida acima de todos os outros direitos fundamentais? Será que isso faz com que exista uma hierarquia entre esses direitos e o direito à vida seja colocado no topo? Num conflito entre direitos fundamentais, sendo que um deles é o direito à vida, o direito à vida sempre vai prevalecer? A gente vai ver já já sobre isso. Inicialmente, vamos falar sobre o marco inicial da vida. Essa é uma questão que sempre vem à cabeça das pessoas quando a gente fala de direito à vida. Mas é uma questão que carrega muita controvérsia. Então, por isso, quando a gente vai tratar desse assunto, a gente tem sempre que adotar uma perspectiva multidisciplinar. Então, olhar para diversas áreas do conhecimento para a gente perceber que existem teorias distintas em todas elas sobre o início da vida. Então, inicialmente, eu trago para vocês algumas teorias científicas sobre o início da vida. A primeira teoria que eu trago para vocês é a teoria genética. Essa teoria fala que a vida começa a partir da união do gameta masculino e do gameta feminino, quando eles se unem e formam um outro ser independente com um código genético único. Então, a partir do momento em que existe esse ser com um código genético único, já existe vida. Essa é a teoria genética. A teoria embriológica já diz que não. A vida começa no 14º dia de gestação, quando ocorre a nidação, que é a fixação do embrião no útero materno. Então, nesse momento, há a vida. Outra teoria que eu posso trazer para vocês é a teoria neurológica. Essa teoria neurológica, ela fala que, na verdade, a vida começa com o início da atividade cerebral. E assim, da mesma forma que começa com o início da atividade cerebral, ela cessa com o fim da atividade cerebral. Isso é o que diz essa teoria, mas dentro dos adeptos dessa teoria, existe também divergência de quando começaria essa atividade cerebral. Outra teoria que a gente pode falar é a teoria ecológica. Essa teoria ecológica, ela diz que, na verdade, a vida começa quando o feto ele tem capacidade de viver fora do útero. E isso aconteceria quando seus pulmões já estivessem completamente formados. Essa formação completa dos pulmões, ela ocorre entre a 20ª e a 24ª semana de gestação. Então, seria mais ou menos nesse momento em que a gente poderia considerar que existe vida. Uma outra teoria que a gente pode trazer para concluir essas teorias científicas é a teoria metabólica ou gradualista. Bom, essa teoria, ela diz que, na verdade, essa questão de marco inicial da vida não deve ser discutida, porque a vida é um ciclo. Então, ela não tem começo, ela não tem fim. Então, não adianta a gente perder tempo discutindo o marco inicial da vida. Bom, da mesma forma que a ciência não chegou num consenso e que muito discutiu e discute a respeito desse marco inicial da vida, a filosofia também gerou diversas teorias ao longo dos anos. Platão, por exemplo, acreditava que mulheres que engravidavam após os 40 anos de idade poderiam abortar sem problema nenhum. Isso porque as mulheres, os casais, eles teriam que ter filhos dentro de um determinado período de tempo. Depois desse período, o feto já não teria todas as suas potencialidades, então não fazia diferença se a mulher abortasse, e ele considerava que esse período seria após os 40 anos de idade. Além disso, Platão acreditava
que a alma se fundia ao corpo no momento do nascimento. Então, na verdade, o que se estaria matando seria uma criatura sem vida, então, sem alma. Então, não teria problema nenhum esse aborto. Já Aristóteles acreditava que a vida começava com os primeiros movimentos dentro do útero materno. E quando esses movimentos começavam? Se o feto era masculino, era menino, esses movimentos começavam no 40º dia de gestação. Se era menina, esses movimentos começavam no 90º dia de gestação. Isso porque Aristóteles acreditava que as meninas se desenvolviam de forma mais lenta que os meninos. Como naquela época não existia tecnologia capaz de identificar qual era o sexo do feto durante a gravidez, então Aristóteles afirmava que que o aborto poderia ser realizado até o 40º dia de gestação. Além disso, além dessas teorias da filosofia, a gente tem que, na verdade, perceber que muitas dessas teorias depois foram encampadas pela Igreja Católica. Então, a teoria de Aristóteles, ela foi usada foi adotada pela Igreja Católica para afirmar o seu entendimento sobre o aborto. A esse respeito, eu trago algumas datas importantes para vocês, alguns momentos históricos importantes para vocês. No século IV, Santo Agostinho adotava o pensamento de Aristóteles, como eu disse. No século XIII, São Tomás de Aquino dizia não reconhecer como ser humano o embrião que ainda não houvesse completado 40 dias, quando lhe seria infundida a alma racional. Então, esse movimento dentro do útero que Aristóteles falava, São Tomás de Aquino dizia que ali, naquele momento do 40º dia de gestação, era infundida a alma racional, era quando começavam os movimentos, segundo Aristóteles, no feto masculino. Já no século XVI, no Concílio de Trento, a posição acerca dessa infusão da alma no feto animado se tornou a doutrina oficial da Igreja. De 1588 a 1591, o aborto passou a ser considerado condenável em qualquer estágio da gravidez. Ou seja, a gente vê que a gente tem uma mudança de perspectiva em relação ao início da vida, em relação a essa proteção à vida, ao longo dos anos dentro da Igreja Católica, indo até a uma mudança drástica de você aceitar o aborto dentro de um determinado tempo, até ele passar a ser condenável em qualquer estágio. Em 1599, outra mudança. O Papa Gregório XIV, ele reinstaurou o aborto como condenável apenas a partir do momento em que a mulher grávida sentisse os movimentos do feto pela primeira vez, o que naquela época já era considerado ser cerca de 115 dias após o início da gravidez. Então, outra mudança no pensamento, no entendimento da Igreja a esse respeito. No ano de 1869, o Papa Pio IX consolidou um novo entendimento. E aí é o entendimento vigente até hoje, que diz sobre a ideia da animação imediata. Então, o feto, ele já seria animado no momento da concepção. O feto já teria alma no momento da concepção. Então, por isso, o aborto era condenável em qualquer estágio da gestação, porque desde a concepção, o feto já tinha vida. E aí, a mulher que praticasse o aborto seria condenada com a pena da excomunhão. Então, a gente nota que o pensamento da Igreja Católica também se modificou ao longo do tempo. Não é um pensamento fixo, uma ideia inquestionável, o dogma que hoje se faz crer que sempre foi assim. Não, um pensamento que mudou de acordo com o seu tempo. Para o direito, a gente, como eu falei, na Constituição não tem um marco fixado para o início da vida. A Constituição é silente a esse respeito. O que se considera é a proteção, como eu falei lá no caput do artigo 5º, à inviolabilidade do direito à vida, garantir essa inviolabilidade. O
Código Civil, ele traz algumas teorias a respeito do início da personalidade civil. Tá lá no artigo 2 do Código Civil. Mas isso é uma aula para o direito civil, então não vou falar muito sobre isso. Deixa lá na aula de civil, que aqui é constitucional. Para falar um pouco mais sobre o direito à vida e sobre essa questão se é importante ou não a gente determinar qual o marco inicial da vida, eu trouxe um pouco das ideias de Dworkin. Dworkin falava que, na verdade, não é importante você saber qual o marco inicial da vida. Porque isso é uma questão que traz tantas divergências que acaba sendo inútil se debruçar sobre ela. O interessante é a gente saber do conceito do valor intrínseco da vida e saber que esse conceito, ele pode, na verdade, ser utilizado tanto pelo grupo que defende a vida a partir da concepção, como pelo grupo que defende outros direitos quaisquer em oposição ao direito à vida, num caso concreto. Como assim? Esse valor intrínseco da vida diz que, na verdade, a vida ela tem valor em si. A vida já é sagrada por si só e por isso ela deve ser protegida. Então há uma sacralidade na vida humana. Para entender essa questão dessa oposição entre os dois grupos que eu falei, Dworkin traz linhas argumentativas. A primeira ele chama de objeção derivativa. O grupo que acredita, por exemplo, que a vida do feto começa na concepção e por isso o aborto deve ser proibido em qualquer etapa da gestação, eles acreditam que o direito desse feto deriva da qualidade de ser humano. Então, ele já é um ser humano a partir da concepção. E enquanto ser humano, ele deve ter direitos assim como os outros seres humanos. Então, os seus direitos, eles derivam dos direitos dos seres humanos já existentes. Esses direitos, ele os tem por causa dessa característica de ser humano. Então, essa é a objeção derivativa, porque esses direitos derivam de outros direitos já existentes. Já a linha argumentativa da objeção independente seria a linha do outro grupo. Então, o grupo que diz que, não, dentro de um caso concreto, por exemplo, do aborto, eu não posso privilegiar a vida do feto em detrimento da vida da mulher, de todos os direitos que são violados dessa gestante que quer interromper a sua gravidez. Isso porque o valor da vida, ele é intrínseco. O valor é da vida em si. Então, se eu começo a olhar como o valor sendo da vida, por que eu vou dizer que o valor da vida do feto vale mais do que o valor da vida da mulher? Quando eu estou opondo essas duas questões, na verdade, no caso concreto, então eu tenho o direito à vida sendo oposto ao direito à vida. É o direito à vida do embrião contra o direito da vida da mulher. Que vida? Que vida é essa? Do que eu estou falando? Eu estou falando de uma vida, de todo um investimento que essa mulher teve na sua vida e que tiveram na vida dessa mulher até aquele momento, e que o embrião não recebeu o mesmo investimento na sua vida até então. Nesse sentido, é uma teoria, eu nem escrevi aqui, mas é uma teoria de Dworkin, que é a teoria da frustração. Que eu falo que eu não posso frustrar todo esse investimento feito na vida dessa mulher para proteger o direito à vida de um feto que está apenas começando. Então, na verdade, essa proteção à vida, ela deve ser gradativa. A proteção à vida do feto é uma, a proteção à vida de uma criança é outra, a proteção à vida de um adulto deve ser outra, porque conforme a vida foi andando, eu tive mais investimento nas potencialidades dessa vida. Então, eu não posso frustrar esses investimentos. Essa seria a teoria da frustração trazida pelo Dworkin. Então,
quando eu falo aqui da objeção derivativa e da objeção independente, eu estou falando de você ter aqui na objeção independente uma proteção à vida, porque a vida tem valor em si. E se a vida tem valor em si, eu tenho que questionar por que a vida do feto vale mais do que a vida da gestante. Por isso que ela é uma objeção independente, porque essa valoração independe de outros direitos. Esse direito à vida independe de outros direitos. Independe dessa característica de ser humano. Ok? Então, essa é a objeção derivativa e essa é a objeção independente. E quando a gente fala, então, na condição de direito fundamental, se eu tenho a oposição aí de um direito à vida contra um direito à vida, então, na verdade, eu não tenho dois direitos fundamentais colidindo, se eu olhar por uma perspectiva que sim, eu tenho aqui o direito à vida do feto e eu tenho diversos direitos da mulher sendo violados na questão do aborto, por exemplo. Ok, qual direito que vai prevalecer? Aquela questão da hierarquia dos direitos fundamentais. Existe essa hierarquia? Se o direito à vida é o direito mais fundamental dos direitos fundamentais, ele deve se sobrepor a todos esses outros direitos? Não, não deve, porque não existe hierarquia entre os direitos fundamentais. E os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Eles podem ser relativizados de acordo com o caso concreto. A esse respeito, vou falar um pouco agora sobre jurisprudência. E eu trago a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Artavia Murilo versus Costa Rica. Nesse caso, era discutida a questão da fertilização in vitro, que era proibida, era vedada na Costa Rica por conta de uma decisão do Tribunal Constitucional daquele país. Então, as mulheres acabavam saindo do país para realizar esse procedimento e, óbvio, havia toda uma discriminação, diversos problemas trazidos por essa situação. Nesse caso, ele foi importante porque o que se dizia era que o artigo 4.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, ele protegia a vida desde a concepção. E realmente, se a gente olhar lá o artigo 4.1 da Convenção, a gente vai ver que está lá garantida a proteção à vida desde a concepção. Mas, na verdade, nesse caso, foi feita uma análise de toda essa convenção, uma análise por diversos métodos hermenêuticos. Então, foi feita uma análise sistemática da convenção, foi feita uma análise histórica, foi feita uma análise dos atos preparatórios para a convenção, para se chegar à conclusão de que, nesse artigo 4.1, essa proteção à vida, na verdade, não confere, não diz qual é o momento em que começa essa vida. É o primeiro ponto. E o segundo ponto, e não confere, portanto, essa proteção absoluta a essa vida. E o segundo ponto, que reforça isso, é que existe uma expressão aí que a primeira leitura pode passar despercebida, mas que faz toda a diferença, que é, em geral, a proteção à vida, em geral, desde a concepção. Em geral, quer dizer que não é sempre que essa proteção à vida vai ser dada desde a concepção. E por que essa expressão foi colocada aí? Quando a Corte Interamericana fez essa análise dos atos preparatórios para a Convenção, ela chegou à conclusão de que, na verdade, essa expressão tinha sido colocada exatamente para dar aos estados um espaço para que eles pudessem regular essa questão do aborto livremente, dentro da sua soberania, de acordo com a sua soberania. Então, colocando essa expressão em geral, dava a possibilidade dos estados criarem leis para regular a questão do aborto. Então, a Corte consolidou o entendimento de que não era um direito absoluto,
a proteção à vida era um direito que poderia ser relativizado de acordo com o caso concreto. E em cada país poderia criar as suas leis para relativizar essa proteção do direito à vida. Ok? Então a gente já começa a ver que não existe hierarquia e não, esse direito à vida não é absoluto. Nesse outro caso, Baby Boy versus Estados Unidos, foi a Comissão Interamericana que na verdade firmou mais ou menos o mesmo entendimento. Esse caso aqui é anterior ao Artavia Murilo versus Costa Rica, que também analisou o artigo 4.1, entre outros, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então a comissão analisou e entendeu pela possibilidade de relativizar o direito à vida, essa proteção do direito à vida. Aqui no STF, a gente tem diversas decisões que também tem ou como assunto principal ou como um assunto ali lateral do direito à vida. O primeiro caso que eu trago para vocês é a ADI 3.510, Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.510. Essa ação foi proposta em 2008 pelo Procurador-Geral da República e pedia a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei de Biossegurança que autorizavam o uso de células-tronco embrionárias para pesquisas científicas. Bom, por que se pedia essa declaração de inconstitucionalidade? Porque se entendia que se a vida começa desde a concepção, então não se pode destinar embriões para pesquisa científica. Por outro lado, o que se defendia era que não existe vida ali, porque a vida só vai existir quando aquele embrião for implantado no útero humano, no útero da mulher. Até então, não existe vida. Então, você tem, além disso, a Lei de Biossegurança, ela trazia diversas condições para essa destinação dessas células embrionárias, dessas células tronco embrionárias. Uma dessas condições, por exemplo, era a questão de que os embriões tinham que estar congelados há mais de 3 anos. Então, esses embriões, na verdade, eles já eram inviáveis. Então, não haveria problema nenhum se destinar para a pesquisa científica. Não faria sentido você opor um pretenso direito à vida, que na verdade nem existia ali, obstaculizando esse avanço científico. Então, no final, o que se entendeu aqui na ADI 3.510 é que não havia vida e que essa proteção à vida, não havia vida porque já eram embriões congelados há muito tempo, então que na verdade eles estavam inviáveis, e que na verdade, isso foi muito importante, essa proteção à vida, ela teria que ser uma proteção gradativa. Como eu falei lá nas ideias de Dworkin, essa proteção tinha que ser gradativa, então a proteção dada ao embrião era menor do que uma proteção dada ao longo da vida a outros seres humanos. Então não faria sentido atrapalhar, digamos assim, o progresso da ciência que poderia ajudar nas terapias de doenças de diversas pessoas por conta da proteção de embriões que não tinham nem viabilidade, que não tinham vida. Na DPF 54, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental número 54, o que foi discutido foi a antecipação terapêutica do parto de feto anencéfalo. Até então, o Código Penal, ele trazia no seu artigo 128 apenas 2 excludentes para o aborto, que era aborto em caso de violação sexual e aborto em caso de grave risco para a vida da gestante. Então, se a mulher queria abortar em razão de estar grávida de um feto anencéfalo, ela tinha que recorrer sempre à justiça. Ela precisava de uma decisão judicial para poder fazer esse aborto. E geralmente o que acontecia nesses casos era que o parto acabava acontecendo durante o processo e ele acabava perdendo o objeto, enfim, porque a mulher acabava passando pelo parto de qualquer maneira. O que foi discutido aqui era que
esse feto, ele não tinha viabilidade extrauterina. A partir do momento que ele nascesse, ele iria falecer. Então não faria sentido você impor uma carga grande de sofrimento psicológico e mesmo de sofrimento físico a essa gestante em prol da proteção de uma vida que vai deixar de existir no momento do nascimento. Então, o que se bateu muito aqui na DPF 54, o que se enfatizou bastante, foi que não se tratava de descriminalizar o aborto, porque o aborto fala da cessação da vida por conta do aborto em si. Já a antecipação terapêutica do parto do feto anencéfalo, a cessação dessa vida ocorre não em razão do parto, mas em razão da má formação congênita do feto. Então não se podia falar de aborto. O que se falava era que não havia potencialidade de vida extrauterina, então não havia o que se proteger. Nessa DPF 54, o STF também teve o entendimento de que não se podia dar essa qualidade de pessoa constitucional ao feto e que essa inviabilidade de vida extrauterina fazia com que não fosse viável essa imposição do grande sofrimento à gestante. Além disso, eu trago para vocês a ação direta de inconstitucionalidade 5.581. Essa foi julgada agora em 2020, em maio de 2020, e ela falava de uma situação semelhante. Ela, na verdade, foi na esteira dessa argumentação, que ela falava da antecipação terapêutica do parto de gestantes que tivessem sido diagnosticadas com Zika vírus. Isso porque o feto infectado com Zika vírus, ele poderia ter microcefalia. Só que o que se colocava aqui no centro da questão era que a microcefalia, diferentemente da anencefalia, ela não inviabilizava a vida extrauterina. Ela simplesmente era uma grave doença, enfim, deformidade, um grave problema do feto. Então, por isso, eles falavam, se discutia, de que isso poderia ser um aborto eugênico, de você começar a querer abortar crianças, bebês, por conta de algum problema genético, de alguma doença, enfim. Só que aqui, como eu falei, foi decidida em maio, só que o STF não entrou no mérito da questão. Ela foi rejeitada por maioria de votos, mas por questões meramente processuais, não se adentrou ao mérito da questão. Já a ADPF 442 ainda está em trâmite no STF, teve algumas audiências públicas em agosto de 2018, e ela ainda está lá em trâmite no STF, e ela pede, aí sim, a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Esse pedido vai no entendimento de que você não pode proteger esse direito à vida do feto, que é uma proteção ainda muito inicial, incipiente, já que a gente falou já que essa proteção vai aumentando, né, ao longo da vida. Então essa proteção ainda é muito inicial e que eu não posso deixar prevalecer essa proteção à vida desse feto em detrimento aos direitos da mulher, aos direitos da liberdade, direito à reprodução, direitos sexuais, liberdade sexual, direito à autonomia, dignidade da pessoa humana, direito sobre o próprio corpo, direito à saúde. São diversos direitos das mulheres que são violados por conta dessa criminalização do aborto. E isso em prol da defesa dessa proteção a essa vida ainda tão inicial, que vai aumentar ao longo da vida, mas essa proteção aqui ainda é muito inicial. Então não é proporcional esse juízo, essa comparação. Dentro dessa DPF 442 é muito interessante porque se traz bastante a questão, como eu falei, do direito à saúde,
e se traz diversos números a respeito dos abortos clandestinos no país. E quando a gente fala sobre isso, a gente tem que entender que você tem uma discriminação interseccional na questão da criminalização do aborto. Porque eu não estou considerando simplesmente a discriminação, uma criminalização que afeta as mulheres. Ela afeta muito mais um grupo dentro do grupo das mulheres, que é o grupo das mulheres negras, das mulheres pobres, que acabam recorrendo a clínicas sem higiene, sem segurança nenhuma, ou mesmo a métodos abortivos caseiros, que acaba colocando a vida dessas mulheres em risco. Então, existe essa discriminação interseccional que mostra a seletividade dessa criminalização. Isso é muito interessante, que a DPF 442, nos dados que ela nos traz, ela mostra isso bem pra gente. Isso é bem interessante, que é mais um direito, mais um viés, mais um olhar que a gente tem que ter quando a gente fala desse conflito entre o direito à vida do feto e os direitos da gestante, no caso da descriminalização do aborto. Então, aqui o que a gente está vendo é que esse direito à vida realmente está sendo relativizado. Não é um direito absoluto e, em cada caso concreto, deve haver uma ponderação entre os direitos conflitantes. Eu deixei por último esse HC 124.306, decidido pela primeira turma do STF, porque esse HC ele é bastante interessante, a decisão nesse HC, para a discussão da DPF 442. Nesse HC, foi entendido que deveria ser descriminalizado o aborto até a 12ª semana de gestação, que é exatamente o que é pedido aqui na DPF 442. Isso porque, no seu voto, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele faz toda uma análise de proporcionalidade dessa criminalização, entende que não há adequação, que não há necessidade, que não há proporcionalidade em sentido estrito, porque essa lei, essa proibição, ela não veda, ela não é eficaz para vedar a prática do aborto, ela acaba atingindo, como eu disse, muito mais gravemente um determinado grupo de mulheres do que outros, então não é proporcional. É uma medida também que não é proporcional em relação ao ato em si, você criminalizar, você sancionar com uma criminalização do ato do aborto, então isso também não é proporcional. Existiriam outras medidas para você coibir essas práticas, políticas públicas, diversas ações que poderiam ser tomadas para tentar diminuir a prática. Essa criminalização não está sendo eficiente. Isso tudo é trazido no voto do ministro Barroso. É bem interessante esse voto, se vocês tiverem curiosidade, procura na internet, no site do STF, vocês vão encontrar, é bem interessante. Então, esse HC, ele traz exatamente essa questão discutida aqui na DPF 442. Então, é um precedente muito valioso para essa discussão da descriminalização do aborto. Porém, a gente tem que ter atenção, como eu coloquei aqui, é um HC que foi decidido pela primeira turma, não é decisão do plenário, é decisão da primeira turma, portanto, não é erga omnes, ou seja, não pode ser aplicado a todos e não tem eficácia, não é vinculante, não tem eficácia vinculante, nem erga omnes, ok? É apenas uma decisão da primeira turma, mas que já demonstra o entendimento de parte do STF a respeito da questão. Resta a gente ver como vai continuar essa discussão lá na DPF 442. Então, para finalizar, o que é importante a gente saber aqui em relação ao direito à vida é que a gente tem bastante jurisprudência discutindo esse assunto, é um assunto extremamente em voga, extremamente importante. Saber que esse direito, ele não é um direito absoluto, é um direito que deve ser relativizado de acordo com o caso concreto
E que quando eu falo em proteção à vida, eu não estou falando só de proteção à vida biológica, mas também à vida digna. Então, que é importante o Estado garantir a vida digna. É mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês sobre o direito à vida. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham achado a questão interessante, de repente se entusiasmado para procurar mais alguma coisa. E se alguém precisar de alguma coisa, pode contar comigo. É isso. Obrigada!